Olá pessoal, eu sou Felipe Rischini, médico do TRR Botucatu, e vamos para mais uma aula do nosso curso, hoje dispositivo bolsa válvula máscara. Bom, queria começar essa discussão de hoje com um questionamento que muitas vezes pode ser levantado pelos alunos, que é: será que eu preciso de uma aula sobre isso? Será que isso é importante? E aí eu queria trazer um pouco dessa dificuldade para vocês, que é quase tão difícil quanto aprender a entubar, aprender a usar um dispositivo bolsa válvula máscara. Dispositivo bolsa válvula máscara que no Brasil é muito conhecido como AMBU. Então, assim, não é tão simples assim. E num estudo que a gente teve com médicos internos, ou seja, que ainda não tinha experiência com o uso do dispositivo, eles demoraram em torno de 25 tentativas para conseguir ter uma taxa de sucesso de 80%. Aqui está mais ou menos aqui, quando chega a 80% de erro, eles já estavam entre 25 e 30 tentativas de usar, usando o dispositivo. Demora um certo tempo para você chegar na curva de aprendizado de como usar o dispositivo. E por isso eu acho que é importante a gente ter aula e a gente treinar. Então, eu sugiro muito essa aula, acho que ela é muito importante. A gente vai usar o dispositivo em situações muito diversas, em situações muito variadas. Hoje eu vou abordar um pouco dessas situações, as especificidades de cada situação. É considerado um dispositivo básico, isso é bom, porque a gente sabe que tem que dominar tudo que é básico, né, na medicina, geralmente é importante, é uma base. Por outro lado, às vezes é visto de uma forma meio simplista, que não é. E pode ser a única coisa que te ajuda numa situação que você não consegue entubar. Não conseguiu entubar, é bom que você saiba usar o seu dispositivo bolsa válvula máscara, e eu espero muito realmente que ele funcione nessa hora, porque é um momento realmente difícil. Bom, então o que é o dispositivo? É um dispositivo de ventilação por pressão positiva, então a gente vai oferecer pressão positiva para o paciente. É um método não invasivo, mas ele se mistura, ele vai desde o não invasivo até o invasivo. A gente vai usar ele inclusive em paciente entubado, por exemplo. Pode usar ele junto com a máscara laríngea, a gente pode usar ele junto com uma viera orofaríngea. Eu vou discutir um pouco disso na aula. Ela pode ser feita por um profissional apenas, numa situação de falta de profissionais, mas eu sugiro que sempre seja feito por 2 profissionais. E a técnica exige alguns conhecimentos. Primeiro, é importante saber alguma coisa assim, sobre a checagem do dispositivo e a montagem dele, porque ele pode chegar com um funcionamento não perfeito no momento, e às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é um problema do aparelho, não é um defeito. Na verdade, é um erro de montagem, o aparelho não está funcionando todo completamente. É importante um acoplamento bem selado da máscara à face do paciente, isso é muito importante, que é definitivo, e é importante também saber algumas coisas sobre o manuseio da bolsa. Sobre a checagem do dispositivo, e a montagem dele, principalmente as válvulas do dispositivo. A gente tem uma aula que eu vou deixar lá o card no final desse vídeo. Se você não assistiu ainda, terminando ele, assista, vai explicar sobre os principais pontos que dão problema. Bom, então para que a gente usa o dispositivo bolsa válvula máscara? Como eu disse, várias coisas que a gente pode usar. Uma delas é numa pré-oxigenação passiva, então a gente fica passivo ali em relação ao paciente, a gente não faz nada, o paciente respira, a gente usa só como método. Ou de uma forma ativa nossa, a pré-oxigenação nossa de uma forma mais ativa, eu vou explicar melhor. A ventilação, quando o paciente está dessaturando com pressão positiva, a gente vai usar de mais recursos. E a ventilação numa situação de viária crítica, do paciente em parada cardiorrespiratória ou parada respiratória. E também sem a máscara, né? As situações que a gente usa com dispositivo invasivo, como eu já disse, tubo orotraqueal ou uma máscara laríngea, por exemplo, um tubo laríngeo. Então, primeiro, de uma forma geral, como usar, a gente vai checar a montagem, principalmente as válvulas. Esse aqui é um AMBU clássico, né? Então, inclusive da marca AMBU, esse aqui é o próprio. E nele, a gente tem que ter uma noção da checagem das válvulas, como eu disse lá, o vídeo que vai aparecer no final desse vídeo aqui. É importante ele esteja conectado a uma fonte de O2 com um fluxo de 15 litros por minuto, pelo menos. Isso vai dar uma FiO2 ali em torno de 80% acima disso. E de preferência, se for a situação, usar ela em flush, aquela que a gente já discutiu no vídeo de pré-oxigenação, abrir o máximo possível lá o fluxômetro.
de O2. E é importante que o reservatório, que seria essa região aqui, isso aqui esteja preenchido, isso aqui tem que estar cheio, porque isso aqui que fornece o oxigênio para a bolsa. A bolsa, ela do adulto, do ambu do adulto, tem 1,5 litro ali que cabe de ar. E aí a gente vai passar uma parte desse ar aí, não tudo, para o nosso paciente usando aqui o nosso dispositivo. Bom, primeiro, de forma passiva, a gente só vai segurar lá o nosso dispositivo, né, o nosso ambu no rosto do paciente. Importante, a gente vai manter a máscara sempre selada à face do paciente. Aqui eu dou 2 sugestões de como fazer isso. Essa do jeito A é uma técnica que a gente apoia todo o polegar no rosto do paciente para selar a máscara. E como técnica para abrir a via aérea, a gente usa aqui a tração da mandíbula. Eu acho essa forma aqui a mais eficiente de abrir a via aérea, a tração da mandíbula. E eu acredito não, por experiência própria e muitas vezes dos colegas também, usar o polegar inteiro aqui com o peso do corpo facilita a não cansar. Às vezes a gente tem que ficar assim por algum tempo, né, até definir uma via aérea. Então ajuda a não cansar. Então acho que funciona melhor. Aqui tem um X, como não deveria ser feito, né? Pode ser feito assim, a técnica do C e do E, mas aqui não deve ser feito sempre, lembra disso, não deve ser feito com uma mão só. Então sempre que for fazer, usa as 2 mãos. Quer usar a técnica do C e do E? Pode usar, mas com 2 mãos sempre, sempre. A única situação que a gente não vai usar, quando faltar gente. Não tem gente para te ajudar, aí tudo bem, pode ser com uma mão só, vai ser melhor para o paciente, é o que tem. É importante também que a válvula inspiratória no paciente que esteja, ou paciente ativamente inspirando, ela tem que abrir. Então a gente tem que garantir que a válvula abra. Aqui um trecho do vídeo que eu gravei sobre as válvulas e mostra a válvula inspiratória que é aberta. Então nessa situação a gente olha por cima, a gente está olhando aqui para a face do paciente, para a boca. Na hora que ele faz o movimento inspiratório, a válvula abre e o oxigênio vem da bolsa. Então é importante garantir isso, que isso esteja funcionando. Se não tiver conseguindo abrir a válvula, a gente vai precisar dar uma ajudinha, e é sobre isso que eu queria falar na oxigenação ativa. Então, técnica básica. Inicialmente, mesmo da passiva, mesma posição das mãos. Quanto a parte de selar a máscara na face, basicamente é isso. A gente vai adicionar isso, uma leve compressão síncrona na bolsa do dispositivo. Então, quando o paciente faz o movimento inspiratório, junto, né, a pessoa que está só ali para manusear a bolsa, vai apertar um pouquinho. Não tem quanto, mas é bem pouquinho, é só para abrir a válvula. Então você vai apertando junto, então o paciente inspira, você aperta. Você pergunta pro cara que está segurando a máscara lá, são em 2, lembra? Tá abrindo a válvula? Ele vai falar, tá abrindo a válvula, então tá adequado, tá mandando oxigênio no paciente. Essa aqui é um exemplo de máscara, essa máscara aqui dá para preencher aqui a lateral dela, a borda dela de ar. Essa aqui é a máscara que eu mais gosto, eu gosto dessa aqui, que dá para encher de ar, ele tem esse cuff aqui, né? Ele tem essa máscara aqui que dá para preencher. Eu acredito que ela é bem melhor para selar o paciente. A gente tem experiência muito melhor com ela e machuca menos o rosto do paciente. A outra também dá para usar, aquela mais emborrachada assim, funciona também, mas essa aqui eu acho que é mais fácil. E ventilação, quando a gente vai então dar pressão positiva, como que a gente vai fazer? Primeiro, no paciente não sedado, então aquele paciente que desaturou, ele está desaturando, ele ainda não está sedado, a gente vai precisar dar uma ajuda para ele respirar. Então a gente vai fazer isso dando pressão positiva, de preferência até 20 centímetros de água, não tem como medir isso aí, essa pressão, mas a gente vai fazer um movimento calmo, lento ali, junto com a respiração do paciente, que ainda está com drive, né? Então uma ventilação síncrona com a respiração. A gente tem que garantir a abertura da válvula, mas a gente vai tentar não dar uma pressão muito alta. No paciente sedado, a gente vai fazer a pressão para a gente ver o tórax do paciente se elevando. Então, é uma pressão que eleve o tórax. A duração é de 1 a 2 segundos. Então, assim, não é um aumento súbito, então uma força súbita, porque isso pode elevar a pressão ainda mais e aumenta a chance de a gente mandar ar para o trato gastrointestinal. A gente não quer isso, porque isso vai atrapalhar, vai causar regurgitação e pode causar broncoaspiração. Então, 1 a 2 segundos, elevou o tórax, está adequado. Sempre a gente está falando de ventilação, tudo o resto que a gente falou antes continua valendo. Bem selado no rosto do paciente, as técnicas C e do E ou V e o E,
tanto faz. E o que é muito importante? Nesse paciente que está sedado, a gente vai pensar em providenciar uma orotraqueal, uma Guedel, vai passar ali a Guedel. Se tiver uma orofaríngea, desculpa, eu escrevi aqui orotraqueal, mas é uma orofaríngea, um Guedel. Uma nasofaríngea também é interessante, uma ou duas, ou nasofaríngea e orofaríngea, interessante, a gente pode usar, associar tudo aí quanto for possível. A frequência, isso aqui é muito, muito importante mesmo, é de 10 incursões por minuto. Então a gente vai fazer 10 ventilações por minuto. E é importante não passar disso. Isso vai dar uma a cada 6 segundos. E é importante que vocês treinem isso contando no relógio. Porque eu tenho certeza, todo mundo vai fazer mais rápido. Às vezes eu me pego contando e eu conto mais rápido do que eu achava que estava sendo. Tudo bem, até 12 ali por minuto tá tudo bem. O problema é, no momento a gente está ansioso e a gente pode acelerar mais do que deveria. E isso atrapalha o quê? Isso aumenta, então quando a gente faz mais incursões, a gente dá mais volume, aumenta a chance de broncoaspiração, a gente faz mais pressão positiva no tórax, diminui o retorno venoso, então tem vários prejuízos para o paciente, sem trazer muitos benefícios. Então, frequência de 10 por minuto. Sempre a 4 mãos, aquilo que a gente já falou, manobra de tração da mandíbula, isso é importante retomar e deixar bem claro. Volume, para ter uma ideia, né? Mais ou menos meia bolsa por incursão, no máximo. Então a bolsa tem lá 1,5 litro, se a gente apertasse ela inteirinha, a gente ia colocar tudo isso. Quando a gente só fecha a mão e encosta uma na outra, a gente dá ali mais ou menos 1 litro. Se a gente fizer metade disso, então meia bolsa, a gente vai dar ali em torno de 500 ml. É impossível prever quanto uma mão maior que a outra já vai dar diferença, mas é aproximadamente, a gente dá essa orientação. Se tiver válvula de PIP, ótimo, está disponível, acopla ela, ou se for um book já fica com a válvula acoplada, coloca uma pressão aí de 5 a 10 centímetros de água. Então aquela de torcendo, né? Você vai rosqueando ela, mantendo 5 a 10, já está ótimo. Via aérea crítica, o paciente que está em parada cardiorrespiratória ou parada respiratória, ou seja, não ventila, mas também não está sedado, ele não ventila por uma condição dele. Então a gente pode fazer ela de forma sincronizada com a massagem, então naquela técnica do 30-2, 30 compressões, 2 ventilações. Tudo que eu falei até agora vale. Bem selado no rosto, 15 litros por minuto no fluxômetro, 2 pessoas, a pessoa conta lá, falou 29, 30, parou, ventila 1 segundo, volta o tórax onde estava antes, ventila de novo, olhando, viu o tórax expandir, está ventilando corretamente. É preciso ver a elevação do tórax, é isso que mostra que a ventilação está sendo adequada. Ela pode ser feita também de uma forma assíncrona, então igual se o paciente tivesse entubado, mas mesmo ele não estando, então assim, a gente não entubou, estamos na máscara, mas a gente vai fazer assíncrona, vai falar assim, ó, manda ver na massagem, a gente vai parando a cada 2 minutos para checar ritmo, e eu vou garantir aqui, vou fazer lá a técnica do V e do E, vou abrir a via aérea com tração da mandíbula, e eu vejo que o tórax movimenta, a gente vai garantir isso, então dá para fazer de forma assíncrona também. A recomendação é para equipes experientes, mas sem dúvida dá para fazer sim. Na ventilação invasiva, então, já entubei um paciente, ou passei uma máscara laríngea, então já tem uma via aérea invasiva. Não esquecer da frequência, mantenha a mesma. Vou ter aqui de uma forma diferente, uma a cada 6 segundos, para marcar. Uma a cada 6 segundos, é lento, é devagar, mesmo se estiver desaturando, muito importante manter essa frequência. Não vai mudar, acelerar a ventilação a partir da oxigenação, não vai mudar. Flush ou 15 litros por minuto, já está indo algum oxigênio no paciente, e aquele pouco que você coloca por vez já vai funcionar. O que é melhor? Mas ele tem um shunt, é melhor a válvula de PIP para recrutar. Frequência respiratória alta não adianta. Lembra? Algumas pessoas podem questionar, mas aí depois eu ligo o ventilador e coloco lá uma frequência de 20, 22, 24, por que eu não posso ventilar mais rápido? No ventilador você controla todo o resto, né? Então ali na sua mão você não controla a PIP, você não controla volume corrente, pressão, então você não controla nada. Então vamos manter essa frequência, que é a que é recomendada por mim, pelas sociedades aí também, isso é bem consenso.
Hiperventilar, então, algumas coisas que eu já falei, aumenta o retorno venoso, piora, aumenta o risco de broncoaspiração, a gente vai ficar muito atento com isso. E uma outra coisa, na via aérea invasiva, então no paciente que já está entubado, a gente tem que ter cuidado com a pressão que a gente está passando para ele. Então, lá no vídeo sobre as válvulas do AMBU, uma das válvulas é a válvula limitadora de pressão, e ela geralmente ali 60 centímetros de água, é uma pressão alta, e se ela estiver fechada, você pode estar dando uma pressão acima disso, e é uma pressão já muito perigosa. Então, pode causar, inclusive, pneumotórax, parada, por hipóxia. Eu já vi acontecer, talvez vocês já tenham visto acontecer. Muito cuidado, aquela válvula tem que estar solta. Eu explico um pouco mais lá no vídeo de como que deixa ela solta. Então, algumas dificuldades que a gente pode ver no uso da bolsa válvula, do dispositivo bolsa válvula máscara e do AMBU, e como que a gente pode solucionar. Então, primeira coisa, uma dificuldade, não conseguir entubar. Aí o dispositivo bolsa válvula máscara vem para te ajudar, vem para ventilar aquele paciente. Ah, mas ele está bloqueado, eu não consegui entubar. Tranquilo, respira fundo, ventila uma a cada 6 segundos, sem nada melhor para a gente ficar mais calmo do que ventilar uma a cada 6 segundos. Você repensa, você tem novas ideias, tem boas ideias, a gente oxigena o paciente e oxigena o nosso cérebro. Então ajuda demais. O paciente bloqueado, calma, o paciente bloqueado, ele é mais fácil de ventilar. Então você ventila, o ar vai para o pulmão, facilita muito, fique calmo, mantenha ele numa posição boa, melhore a posição se for o caso, e aproveite do seu dispositivo bolsa válvula máscara. Então, assim, mantenha calma. Paciente que usa dentadura e que tem a boca muito magra. As duas coisas andam meio junto ali. Bom, no paciente que usa dentadura, geralmente a gente tira para fazer a intubação. Então o que você vai fazer? Você vai tirar só na hora que você já pré-oxigenou ali seu paciente. Só na hora de passar o laringoscópio mesmo. Durante a pré-oxigenação ou durante a dessaturação, você vai precisar do seu dispositivo bolsa válvula máscara, você mantém a dentadura. Ajuda a manter o preenchimento aqui ao redor da boca e a máscara acopla melhor. Então, segue essa dica, viu, garante, o paciente tem dentadura, tem. Na hora que você for tirar a máscara para passar o laringoscópio, rapidamente você tira. Não costumamos ter problema com isso. Paciente muito magro. Nesses pacientes, a gente pode colocar gaze aqui do lado dos dentes. Igual quando põe no dentista mesmo, faz um rolinho de gaze, coloca uma do lado de cada gengiva em cima e embaixo. Isso ajuda também a ganhar um campo aqui para a máscara acoplar. Existe uma técnica que usa com a máscara do AMBU, encaixado aqui com o lábio inferior para fora. Eu nunca usei, então não falo aqui porque nunca fiz. Tem descrito aí, vocês vão ver nos livros de manejo de via aérea, mas em geral com isso aqui eu consigo dar certo, consigo me virar bem. Presença de barba pode ser um grande problema. Se a barba for muito grande e espessa, isso aí vai atrapalhar, vai vazar pela barba. Então assim, se tiver tempo para pré-oxigenar, a gente tiver outras for fazendo as medidas, se a gente tá tranquilo, vai ter que raspar essa barba. Importante, melhor tirar a barba do que ter alguma complicação mais grave, como uma hipoxemia importante ali abaixo de 80%, né? A gente não quer isso. Então raspa a barba, vai ajudar a acoplar. Outro problema, muitíssimo comum, quem trabalha com isso aí já teve, com certeza. O dispositivo bolsa válvula máscara não funciona. Ela pegou, parece que não está dando pressão, tem alguma coisa errada. Em geral, 2 problemas, válvulas e fluxo. Olha, as válvulas estão todas funcionando, a válvula está abrindo, a válvula pode estar invertida, tem que desrosquear, desinverter e rosquear de novo. Talvez não dê tempo, se for numa situação muito limítrofe não dá tempo, às vezes é mais fácil buscar outro AMBU mesmo. Não porque aquele está quebrado, muitas vezes, a maioria das vezes, foi montado errado, simplesmente isso. Outra, o fluxo tem que estar ligado e conectado no AMBU. Pode acontecer de esquecer, isso não... lógico, e quanto mais a gente faz checklist e lembra de todo o procedimento, menos a gente esquece. Mas a gente sabe que pode acontecer e a gente vai estar preparado para ter um plano B para isso. E um outro problema, deixa eu tirar aqui da frente do slide, muito ar escapando. Então, tá lá ventilando, tem ar escapando pelas laterais, não é uma situação de paciente magro ou que tirou a dentadura. Não dá para bobear nessa hora. Geralmente esse momento é um momento muito limítrofe. Troca de operador. Às vezes está com a mão cansada, já faz um tempo que está ali na ventilação. A gente não vai trazer prejuízo do paciente aí por questões pessoais, né? Então a gente vai trocar e a pessoa que está usando o ventilador. Hoje a aula tentei ser o mais rápido possível. Então, como vimos lá no começo, tema muito importante. Eu quero que vocês vejam essa aula,
Vou deixar aqui, deve estar aparecendo aqui a aula, o outro vídeo sobre as válvulas. Aprendam a válvula, pegue um dispositivo bolsa válvula máscara, dá uma desmontadinha, monta de novo, pergunta para o enfermeiro, geralmente ele sabe, os enfermeiros do local que você trabalha, pergunta para ele, como é que funciona aqui, como é que eu monto, desmonto, tem alguma ideia de como funciona isso, e vocês vão ter bastante sucesso aí com o uso do dispositivo. Um abraço a todos, até a próxima.